Amanhã, 27 de abril, será celebrado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Essa data existe há mais de 100 anos e reforça a luta por condições de trabalho mais justas. No Brasil, para você ter uma ideia, cerca de 7 milhões de pessoas vivem do trabalho doméstico. 93% delas são mulheres e apenas 30% tem carteira assinada. Aqui na Paraíba, são 117 mil pessoas com emprego doméstico, dos quais mais de 90% também são mulheres. Vamos entender, então, quais são os principais direitos e deveres da categoria, agora, no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, né? Eu recebo a advogada Lígia Marrocos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Pra gente também. Você que está aí em casa pode e deve participar do quadro Seu Direito, enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Mulher Demais está sempre aí aberto para receber a sua interação, sua pergunta, seu relato. É o 991050400. Antes da gente já partir para as dúvidas, né, dos nossos telespectadores e telespectadoras, doutora, vamos partir do conceito, as características também desse emprego, desse trabalho doméstico? Vamos. Bruna, primeiro eu quero dizer que eu acho importantíssimo a gente tratar da relação do trabalho doméstico, porque, embora as pessoas não tenham muita noção, o trabalho doméstico ele esteve sempre muito à margem da legislação. Ele não tinha proteção legislativa alguma. Apenas em 1972, eu não era nem nascida ainda, elas ganham alguma proteção muito iniciante da lei trabalhista e da lei previdenciária. Então, é um contrato que viveu marginalizado e que só teve bastante proteção mesmo a partir de 2015, ou seja, 8 anos atrás. Você disse ali que a lei que homenageia o trabalho doméstico faz 100 anos. Isso, essa data existe há 100 anos, que foi por proteção legislativa. Então, 100 anos e apenas há 8 elas têm alguma proteção legislativa. Sim. Então, é um contrato que merece sim uma atenção especial, né? Como característica, a gente tem aquela pessoa que exerce um trabalho contínuo na residência, claro, recebendo remuneração. E importantíssimo dizer, você jamais pode colocar a sua doméstica ou o seu doméstico para ajudar na sua atividade econômica. Por exemplo, vamos dizer que eu forneça marmitas quentinhas e faça na minha residência. Certo. Se eu coloco a minha doméstica para me ajudar naquela atividade econômica, eu descaracterizo esse contrato de trabalho doméstico, entende? Então, ela tem sim que estar inserida nesse ambiente residencial, mas jamais se envolver em atividade econômica da família. Certo. E aí, para aproveitar o gancho da sua pergunta, já me estendendo aqui um pouquinho, esse conceito de residência, ele se estende um pouco mais também. Eu posso ter um trabalho doméstico, ainda que não seja naquele ambiente residencial restrito. Por exemplo, eu contrato um motorista para conduzir os meus pais que são idosos ou os meus filhos para escola, enfim, atividades extraclasse. Então, aquele motorista, ele não está 100% no meu ambiente residencial. Sim. Ele está se deslocando. Ainda assim, esse é considerado um trabalho doméstico. Um outro ponto que merece atenção e que é muito comum no nosso modelo de sociedade, cuidadores de idosos. Muitas vezes os idosos são postos em casas de repouso, mas eles levam o seu cuidador. Então, esse contrato, embora seja executado fora do ambiente residencial, é considerado também trabalho doméstico. Muito bem, demos aí o ponto de partida para esse assunto de hoje, né? Eu acho que é algo muito importante a gente falar sobre idade mínima também, né, doutora? Porque é algo muito enraizado na nossa sociedade, muitas meninas começam muito cedo a exercer essa função, Isso. Às vezes 13, 14, uma herança até da própria mãe, Ficou da mãe, né? Ou vem uma pessoa do interior e vem naquele contexto de ajuda. Não, eu vou ajudar essa menina em troca de alimentação e residência, ela me ajuda no serviço da casa. Gente, isso não pode. A idade mínima determinada por legislação são 18 anos. Certinho. 70% dos trabalhadores domésticos, a gente costuma dizer empregada doméstica, que de fato é a maioria, Isso. grande maioria, se a gente puder falar assim, né? Mais de 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres, mas 70% não tem carteira assinada. De alguma forma isso diminui a garantia de direitos, doutora? Não, jamais. Ainda que não haja carteira assinada, ela precisa ter os direitos resguardados
E em acionando o judiciário, a Justiça do Trabalho, ela pode buscar o registro desse contrato em sua carteira com o pagamento das verbas devidas, inclusive o recolhimento de contribuições previdenciárias e FGTS, Bruna. Certinho. Vamos falar também sobre jornada de trabalho, né? É algo também muito enraizado e muito delicado. Principalmente das que moram, né? Sim, pois é. Eu vejo muitas pessoas dizendo, a minha empregada já faz parte da minha família, mora comigo. E acaba que esse vínculo, né, muitas vezes de 10, 15, 20 anos, diminui a garantia de direitos daquela profissional, né, doutora? Essa tentar travestir, né, que a gente diz, é um contrato travestido de vínculo afetivo. Mas, por mais que seja, e eu entendo porque eu tenho uma que está na minha casa há 10 anos e o meu filho mais novo, principalmente, ele é alucinado por ela. Ele diz que gosta mais dela do que de mim. Mas ainda assim, ela é minha empregada. Eu tenho uma relação de contraprestação. Ela trabalha para mim e eu pago a ela todos os direitos, entende? Então, tem que ter muito cuidado com essa característica de que é a pessoa da família. Claro, a gente trata muito bem, tem que tratar, porque é uma pessoa que está na sua casa cuidando dos seus filhos. Para eu estar aqui hoje de manhã, a minha hoje chegou mais cedo, 6h30 ela já estava na minha casa, né? Mas ainda assim, os direitos mínimos precisam ser respeitados. A jornada, pessoal, é aquela jornada comum do trabalhador urbano. 8 horas por dia, 44 semanais. Se fizer hora extra, precisa receber o adicional de 50%. É preciso ter muito cuidado com aquelas que dormem, né? É comum também, o nosso modelo de sociedade ainda tem essa necessidade da empregada que dorme. Completou as 8 horas do dia, encerra, ela se recolhe, só volta no outro dia pela manhã, respeitando, sempre lembrar disso, o intervalo que a gente chama interjornada, ou seja, entre um dia de trabalho, fim do dia de trabalho e o início do outro, precisa respeitar 11 horas de descanso, né? E lembrando que ela também tem direito ao intervalo intrajornada, ou seja, aquele do almoço, mínimo de 1 hora para almoçar, podendo chegar a 2, e se houver, prestem atenção, um acordo escrito individual feito entre mim e a minha empregada, ela pode diminuir esse intervalo para meia hora, que às vezes para a logística da casa funciona melhor. Entendi. De alguma forma, esse empregador pode estabelecer aí um acordo também com relação a banco de horas, alguma necessidade pontual ali no dia a dia? Como Perfeito. É que isso acontece? Isso vem de 2015 para cá, dessa última legislação que eu falei para você. E é muito bom porque privilegia as duas partes, o empregado e o empregador. E um dia eu vou precisar dela ali 2 horas a menos, então eu vou guardando essas horas. No outro dia ela faz 2 horas a mais. E aí a gente vai fazendo essa compensação. O nome já ensina, compensação de horas. Lembrando que até 40 horas, essas horas precisam ser compensadas dentro do mesmo mês, tá bom? Agora, o que passar de 40 horas, a gente admite uma compensação dentro de 1 ano, também por previsão legal. Lembrando que esse acordo também demanda, essa compensação também demanda um acordo individual escrito. É o que eu sempre falo, eu falei para você da outra vez na nossa conversa. Tudo é bom senso, tudo é ajuste, principalmente com aquela pessoa que está dentro da sua casa cuidando dos seus bens mais preciosos, a sua família, os seus filhos, a sua alimentação. Com certeza. Eu vou dar uma pausa nesse nosso assunto. Claro que é o momento de você mandar suas questões pra gente. Você que é empregador, você que é empregada doméstica, que acompanha o Mulher Demais, vai mandando aí suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o 991050400. E no próximo bloco, a gente retoma essa temática aqui no quadro Seu Direito. Combinado, doutora? Combinadíssimo. Combinadíssimo, então. A gente vai dar uma pausa, mas